Compreende-se o ser humano como um indivíduo biopsicossocial, pois sua formação acontece mediante estruturas biológicas, psicológicas e sociais. Nesse vídeo, abordaremos de forma resumida o desenvolvimento cognitivo do início da vida até os 3 anos de idade, ou seja, o período conhecido como primeira infância. Nesse momento, você se pergunta, mas o que é cognição? O termo cognição vem do latim e significa conhecer, ou seja, remete às habilidades que garantem a capacidade do cérebro de processar informações e obter conhecimentos sobre o mundo. A cognição engloba processos como pensamento, raciocínio, imaginação, memória, linguagem, atenção, resolução de problemas, entre outros. Assim, estudar o desenvolvimento cognitivo significa compreender como se dá o processo de aprendizagem desde o início da vida, como se desenvolve o pensamento, a capacidade de raciocínio, como se dá a compreensão dos fenômenos, pois sabemos, por exemplo, que não nascemos sabendo fazer tudo isso. Acredita-se que os bebês já nascem capazes de pensar, mas de uma maneira muito diferente do adulto. Por isso, com o tempo, essas habilidades precisam ser desenvolvidas. Você consegue se lembrar de algo que aconteceu antes dos seus 3 anos de idade? Quase nenhum de nós consegue, porque até então o cérebro está em desenvolvimento e não está totalmente pronto para armazenar memórias. Com o tempo, a maturação desse órgão possibilita que a memória de longo prazo se estabeleça e aos poucos a cognição vai se desenvolvendo por completo. Dessa forma, concluímos que um desenvolvimento cognitivo integral depende de relações satisfatórias entre as diversas funções, como sensorial, perceptiva, motora, linguística, intelectual e psicológica, bem como das etapas críticas da maturação neurocerebral do indivíduo. Além dessas funções, vale ressaltar a importância do contato e comunicação com outros seres humanos, pois são eles que falam, conversam e cantam a acolher um bebê. Esse contato permite à criança aprender a linguagem sua comunidade e, através dela, será capaz de nomear o mundo, organizar suas experiências, construir e expressar ideias e opiniões. Mas, e se houver ausência ou escassez de estímulos nessa fase inicial da vida? Esse é um assunto para outro vídeo. Mas, adiantando, em situações assim, pode ocorrer um déficit no desenvolvimento da criança que será refletido nas fases posteriores, como a adolescência e a vida adulta. O desenvolvimento cognitivo é estudado sob perspectivas diferentes, conhecidas como abordagens. Dentre elas, podemos citar a behaviorista, que estuda os mecanismos básicos da aprendizagem, com o objetivo de entender como é mudado o comportamento sob a influência de suas experiências. Outra abordagem é a do processamento de informações, que focaliza a percepção, aprendizagem, memória e resolução de problemas. Seu objetivo é descobrir como as crianças processam as informações do momento em que as recebem até utilizá-las. Como terceiro exemplo, e uma das mais conhecidas, temos a abordagem piagetiana, voltada para mudanças ou estágios na qualidade do funcionamento cognitivo, para entender como a mente se adapta ao ambiente mediante fenômenos como a assimilação e a acomodação. Piaget classificou o desenvolvimento em 4 estágios: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Pode-se dizer que os 2 primeiros estágios são bastante extensos, pois há uma grande quantidade de habilidades sendo aprendidas nessas fases. No entanto, os 2 últimos estágios são extremamente importantes para a formação do pensamento encontrado no adulto e dependem muito das habilidades adquiridas nos estágios anteriores. A primeira infância embarca o estágio sensório-motor, que é do nascimento até os 2 anos de vida, e o início do pré-operatório, fechando os 3 anos que são o foco desse vídeo. Bem, depois dessa contextualização sobre o desenvolvimento cognitivo, apresentaremos a seguir os principais marcos e características percebidas na primeira infância. Antes de prosseguir, preciso te avisar. Prepare-se para uma explosão no fofurômetro.
Nossa linha do tempo causará reações em você, nobre telespectador, não previstas quando você decidiu saber um pouco mais sobre desenvolvimento cognitivo. Spoiler dado, apresento a vocês o alvo da Lorena. Sim, já sei que sua reação foi "Oh!", a minha também foi, mesmo já tendo visto essa foto antes de você. Suspiros à parte, vamos ao conteúdo. No primeiro ano de vida, o desenvolvimento cognitivo e motor caminharam juntos, havendo predominância de atividades sensório-motoras, ou seja, o bebê concentra-se nas sensações e nos movimentos. Suas respostas reflexas passarão gradativamente ao controle voluntário dos movimentos. Por exemplo, durante a gestação, o feto responde ao som, principalmente à fala da mãe. Após o nascimento, logo no primeiro mês de vida, o bebê não tem controle consciente de suas ações, mas reage ao ambiente e aos sons através do choro, uso dos reflexos, imitação invisível, emite pequenos sons guturais, acalma ao ouvir a voz da mãe e assusta com sons fortes. Depois, percebe-se que o choro indica emoções e estados como cansaço, fome e sono. O bebê também começa a fixar o olhar em objetos e pessoas que estejam em seu campo de visão. É capaz de levar as mãos aos olhos e à boca, apresenta sorriso social, emite arrulhos e risos involuntários e nota-se a imitação de ferida. Por volta dos 3 meses, a criança ela brinca com os sons da fala, fixa o olhar em objetos, reconhece o principal cuidador, ela produz sons nasais, ela reage e procura a fonte sonora, consegue segurar brinquedos brevemente quando colocados em suas mãos, eleva a cabeça, segue um objeto em movimento e também faz força com os pés quando colocados sobre a superfície plana. Entre 4 a 6 meses, percebe-se o aprimoramento das habilidades já desenvolvidas e também uma maturação do corpo e do cérebro, pois o bebê ele começa a perceber que pode agir sobre o ambiente. Então, ele reage quando é chamado pelo nome, tenta alcançar objetos, reconhece pessoas à distância, sorri espontaneamente, rola o corpo em um sentido, geralmente da posição deitado de bruços para deitado de costas. Ele descobre os pés, emite sons vocálicos e também balbucia para brinquedos. É notável o avanço nesse período, onde se iniciam as reações circulares, secundárias e o aumento da interação leva os adultos a interagirem mais com a criança e mudar as brincadeiras, como a de esconde-achou, oferecer brinquedos para que ele tente segurar e colocar para ficar sentada. De 6 a 9 meses, Lorena, essa fofura de menina e tantos outros bebês, já reconhece todos os fonemas da língua nativa. Brinca na frente do espelho, procura objetos que caíram, reconhece pessoas familiares e estranha quando diante de alguém novo. Passa objetos de uma mão para a outra, segura a própria mamadeira, balbucia combinando vogais e consoantes, principalmente na presença de um cuidador. Ela responde ao próprio nome e desloca-se no ambiente para alcançar brinquedos. Dos 9 meses até 1 ano, a interação e as ações evoluem para uma coordenação de esquemas secundários e também para a capacidade de atenção conjunta. Evolui também para a imitação de sons intencionalmente. Vê-se o uso de alguns gestos sociais. A habilidade em sentar, tentar pegar brinquedos que estão longe do seu alcance, engatinhando e responder quando os brinquedos são tirados dele. É o período em que o bebê engatinha ou se mantém sobre os pés e as mãos e se coloca de pé. Para a alegria e encanto dos pais, ouve-se o esperado e aguardado mamãe e papá. Pausa para babar nessas fotos. Gente, que modelo sensacional essa do nosso vídeo. Está difícil concentrar no conteúdo. Vamos em frente para o segundo ano de vida dos 12 aos 24 meses. Nesse período, nota-se um salto de desenvolvimento principalmente na linguagem, pois a criança começa a falar palavras simples e evolui para combinações de 2 a 3 termos. Executa gestos a pedido sem modelo prévio, como mandar beijo e balançar a cabeça. Entende o não.
Busca um objeto escondido, certa de que ele está em algum lugar. Repete gestos ou atitudes que provocam risadas. Explora os brinquedos de modo amplo, descobrindo seus atributos e funções. Na teoria piagetiana, a fase dos 18 aos 24 meses é conhecida como o sexto subestágio, sendo a transição do estágio sensório-motor para o estágio pré-operatório da primeira infância. Surge a capacidade de representação de objetos e ações, utilizando palavras e números, por exemplo. Nessa fase, Lorena é capaz de pensar em ações antes de realizá-las, pois desenvolveu a capacidade de pensar e lembrar, e tem noção sobre o tamanho e espaço que um objeto ocupa. O pensamento simbólico é um marco porque permite à criança pensar sobre eventos e antecipar suas consequências sem precisar recorrer sempre à ação. São os famosos insights. Em função da interação social, leitura do meio no qual está inserida e desenvolvimento global de seu corpo e mente, a criança tem um surto de compreensão sobre o ambiente ao seu redor e passa a usar noções básicas de números. Nomeia mais coisas, é capaz de agrupar objetos em categorias e expande consideravelmente o vocabulário. Uma evolução importante dessa fase é o entendimento sobre a permanência do objeto, pois crianças pequenas procuram um objeto mesmo se não o virem escondido. Seguindo para o final do nosso vídeo, falaremos do período entre 2 e 3 anos. Eu sei que vocês querem ver mais fotos desse álbum maravilhoso, eu também quero, mas estamos chegando na última fase da primeira infância. Quem sabe nossa modelo aparece depois para cumprimentar o público? Ousaremos dizer que um dos principais marcos desse período é a evolução da linguagem, pois, ao perceber que é possível ser compreendida por outro ser humano, a criança não quer mais parar de falar. Então, o vocabulário se expande e, por volta dos 3 anos, Lorena sabe dizer próximo de 1000 palavras e consegue se comunicar com sucesso. Sim, é muita coisa para um indivíduo que, há não muito tempo, estava emitindo sons guturais. Na fala da criança, podemos notar o uso de sentenças compostas por artigos, palavras no plural, conjunções, pronomes e preposições. Outro marco importante é a compreensão e uso adequado do eu, você e nós, demonstrando a assimilação dos sujeitos envolvidos no contexto. Fala se não é uma delícia acompanhar o desenvolvimento da primeira infância. Para encerrarmos o vídeo com vocês, nossa musa inspiradora, Lorena. Oi, gente, eu sou Lorena. Eu tenho 5 anos. Vocês gostam do meu álbum?